E aí, galerinha do sexto ano, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje nós iremos dar continuidade a mais um assunto de ciências. Iremos falar sobre processos tecnológicos e produções de medicamentos. Mas para falar sobre esses processos tecnológicos, a gente tem que entender bem essa questão desses processos. Para falar sobre os materiais, existem os materiais que são naturais, né? Os materiais que são fabricados pelo homem e os materiais que são sintéticos. Bora ver a diferença desses materiais. Os materiais que são naturais são aqueles que vão poder ser usados como se existem na natureza. Já aquele material que é fabricado pelo homem, eles são tratados, eles são transformados. E os sintéticos, na realidade, eles vão ser produzidos pelo homem. E falando de materiais, a gente fala sobre substâncias e misturas de substâncias. E o que é uma substância? Uma substância, na realidade, ela vai ser constituída por um só componente. Já quando se trata de misturas de substâncias, a gente diz que é constituídas por dois ou mais componentes. E aí a gente tem a substância que é homogênea, a substância que é heterogênea e a substância que é coloidal. Para entender bem essa questão, quando se fala de substância que é homogênea, homogêneas são misturas onde vai se notar alguns de seus componentes. Ou seja, a gente nota apenas uma única fase dentro daquela mistura quando é uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea são misturas onde a gente vai poder notar todos os seus componentes. Agora, se tratando da coloidal, a coloidal na realidade são misturas que parecem homogêneas, mas quando a gente observa com o microscópio, mostram-se heterogêneas. E normalmente as substâncias, elas nem sempre elas são líquidas, né? Elas são sólidas, elas são gelatinosas, e isso quando se fala de substância coloidal. E daí eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí na telinha para a gente ver alguns materiais naturais. Quando se fala de materiais naturais, a gente vê a areia da praia, o petróleo bruto, a lã, o arroz, o carvão. Todos esses materiais que vocês estão observando aí na telinha, eles são materiais que são naturais. Mas existem aqueles materiais que são produzidos pelo homem. Ou seja, a gente pega aquele material natural e vai produzir esses materiais que são produzidos pelo homem. Se dá o nome de materiais manufaturados. Então eu tenho o queijo, é um material manufaturado porque você pega o leite da vaca para se produzir o queijo, vai se passar por um processo, o vidro, a gasolina, né? O leite, no caso aquele leite que vem da merenda, né? O papel mesmo. E se você observar aí na telinha, você vê bem essa questão aí, né? Do queijo, do vidro, da gasolina, do leite que está ali no pacote, do papel. Todos esses materiais aí são materiais que são manufaturados, ou seja, são produzidos pelo homem. Mas existe também os materiais que são sintéticos. Esses materiais daí a gente já pode falar, né? Tipo assim, se você observar na telinha, você vai ver o plástico, nossos queridos alunos produzindo aí detergente, a tinta é um material sintético, né? E tem aí uma receita de maionese, né? Onde você vai utilizar ovos, óleo, sal, temperos. Então, esses são materiais que são sintéticos. E se falando de substâncias, né? As substâncias elas podem ser simples, elas podem ser misturas. E daí, se você observar bem na telinha, você vai ver que a gente tem o CO2, na realidade é um gás, certo? Se você observar, a gente tem aí um pequeno experimento, né? Um pequeno experimento porque a água, quando você tem a água, que é o H2O, mas a água que a gente bebe, ela tem sais minerais. Mas para se extrair essa água, né, se passa por um processo de destilação, que é a água destilada, onde a gente observa que você vai encontrar uma substância que é pura,
o H2O, a água destilada. E temos também a questão do oxigênio. Né? O oxigênio, a gente tem aqueles balões de oxigênios que as pessoas, quando estão assim, com crises alérgicas, elas vão para os hospitais. Aqui no caso de Pernambuco, a gente vai para a UPA e você acaba, de certa forma, inalando, né, só o gás, que no caso só o oxigênio, porque é um elemento químico e é uma substância. Mas se falando de substância, a gente tem também a questão de misturas de substâncias. Observe aí na telinha para a gente ver essa questão de mistura de substância. Veja só o ar. O ar, ele vai ser composto de nitrogênio, ele vai ser composto de gás carbônico, ele vai ser composto de gases nobres, de vários outros gases, né? Então, quando se fala do ar, o ar na realidade é uma mistura de gases. A água, no caso a água mineral, a gente vai encontrar o H2O, só que a gente também encontra os sais minerais, que estão ali misturados na água. E se vai falar de mar, da água salgada, aquela água que você encontra no mar, aí você vai ter já outras substâncias nessa mistura. Você vai encontrar o cloro, você vai encontrar o sódio, você vai encontrar magnésio, você vai encontrar várias substâncias que vão estar presentes ali na água do mar e cada substância vai ter uma certa porcentagem. Isso se tratando de misturas de substâncias. E se fala de mistura de substâncias, a gente tem a mistura que é a mistura homogênea, onde você vê apenas uma única fase. Observe aí na telinha. Olha aí a substância homogênea. A água mais o açúcar, né? Quando você mistura água e açúcar, eu tenho uma água que na realidade é o solvente, né? O solvente universal, que ele vai diluir, né, as determinadas substâncias que a gente chama de soluto. No caso, o açúcar é um soluto. Você coloca ali a mistura de água com açúcar, mistura-se e você vai encontrar apenas uma única fase. Mas existe também a fase heterogênea. Na fase heterogênea, você consegue enxergar bem os componentes. E daí, na telinha, dá para você observar a areia, a água e o óleo. Eles não vão se misturar. Então, essa mistura daí é uma mistura que a gente chama de mistura heterogênea. Mas, como eu estou falando de misturas, vamos falar também sobre a mistura coloidal. Quando se fala de mistura coloidal, vai ser aquela mistura que tem apenas uma única fase, né? Mas, ao analisarmos no microscópio, você percebe que vai ver outros componentes. Ela é uma mistura heterogênea. Observe na telinha os exemplos. Os exemplos que você pode observar é a questão do leite, tá? Que quando coloca assim no microscópio dá para perceber que é uma mistura heterogênea, dá para observar os componentes. E tem o sangue. No sangue você sabe que existem as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, o plasma. E nessa imagem daí a gente vê os glóbulos vermelhos, que no caso são as hemácias, e tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que na realidade eles são os nossos grandes defensores. E daí ele vai defender o nosso corpo contra os anticorpos. Quando eu falo de anticorpos, eu falo de bactérias, eu falo de vírus, e ele vai atacar justamente esses anticorpos para colocar para fora de nosso corpo. Então, ao analisar o sangue no microscópio, embora você veja ele apenas vermelho, mas é uma substância coloidal e vai ter, na realidade, várias faces. Bora agora falar sobre remédio. O que é um remédio? Quando se fala de remédio, você já pensa, poxa, eu estou doente, eu preciso tomar algum remédio, e de repente você vai numa farmácia, se automedica. Super errado, né? Super errado essa questão de você se automedicar, né? Essa questão de ser hipocondríaco não é legal. É bom você tomar o medicamento correto, porque é uma droga, e ela tem que ser passada e prescrita por um médico. Então, observa aí na telinha quando se fala sobre remédio.
O remédio se vem do remedium, que é do latim, aquilo que cura. Qualquer substância ou recurso que é utilizado para curar ou aliviar doenças e sintomas, que no caso de desconforto e mal-estar, né, pode ser uma substância animal, vegetal, mineral ou até mesmo sintética, né, que tem aí uns procedimentos de fé ou crença. Né? E pode ter também aqueles preparados caseiros, no caso de chá, de compressas. Tem os meios físicos, que na realidade se trata de radioterapia, de massagens, né? De meios psíquicos, que na realidade são psicanálise e tratamento psicológico quando se fala sobre remédio. Continuando na telinha, a gente vai falar sobre o fármaco. O fármaco ele vem do grego pharmakon, qualquer substância capaz de atuar no organismo, seja em sentido benéfico ou maléfico, que é o termo utilizado para designar uma substância única, orgânica ou inorgânica, que é capaz de modificar a função fisiológica que já existe. E, na realidade, ela pode apresentar um duplo sentido. Ela pode ser um medicamento e pode ser também um veneno, dependendo da quantidade que você for utilizar. E se falando sobre remédio, existe a produção de medicamentos. Onde é que é feito a produção de medicamentos? Os farmacêuticos, em laboratórios. Bora observar aí na telinha, né? Se você observar aí na telinha, você vai ver vários comprimidos. Né? Existe um técnico que está ali fazendo a separação desses comprimidos. E cada comprimido que o técnico, ou farmacêutico, ou biólogo, ou bioquímico está trabalhando, ele existe uma concentração. Ele é fracionado. É tudo calculado. Existe uma dosagem para cada droga. Então, quando eu falei para vocês que não é legal você chegar numa farmácia e comprar um medicamento. É bom você ir a um médico e ele prescrever, mediante aos seus sintomas, o que você realmente precisa. Bom, eu estou falando sobre medicamentos. E todo medicamento ele tem um prazo de validade. E são descartados no meio ambiente. Observe na telinha. Pesquisas mostram graves impactos de medicamentos descartados no meio ambiente. Remédios que são despejados no meio ambiente pelo esgoto pode ser um dos responsáveis pela crise de vida selvagem no planeta. Os cientistas alertam que o uso dessas drogas está aumentando rapidamente, mas muito pouco se sabe sobre o efeito delas no meio ambiente. Estudos sobre os efeitos de contaminação farmacêutica em animais selvagens são raros. Mas um novo trabalho revelou que antidepressivos reduzem, na realidade, a alimentação de alguns tipos de aves e medicamentos contraceptivos podem dizimar as populações de peixes em lagos. Então, existe um grave impacto desses remédios que são descartados diretamente no meio ambiente. E falando sobre remédios, a gente vai para a fitoterapia. Se tratando de fitoterapia, existe uma planta brasileira que é usada aí por indígenas há séculos, que é capaz de frear as superbactérias mortais. Observe aí na telinha. Um extrato de baga que é usado por indígenas na América do Sul durante séculos poderia oferecer uma nova maneira de combater resistências aos antibióticos. Pesquisadores dizem que os frutos vermelhos da aroeira vermelha contêm um composto que pode quebrar a virulência do MRSA, uma bactéria perigosa que desenvolveu resistências a muitos antibióticos comumente usados. E quando se fala dessa aroeira, né, eu estou falando justamente dessa semente daqui. Né? Essa semente daqui, ela serve, né, para a gente combater, né, a muitas dores, a muitas coisas, certo? E para poder fazer esse medicamento, a gente vai utilizar aí alguns processos, que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, esse pequeno experimento, utilizando uns materiais de laboratório. Né? Eu gostaria que vocês agora observassem aí na telinha. Né?
Existe o médico grego Hipócrates. Ele nasceu no século V a.C. Ele teve um destaque pelos seus estudos com o salgueiro branco e o chá da casca de salgueiro, que Hipócrates descobriu os poderes analgésicos para aliviar as dores de cabeça, febres e dores reumáticas. Então, para fazer esses remédios, a gente pode triturar, a gente pode utilizar a maceração e a gente pode utilizar a infusão. Né? Eu gostaria que vocês observassem aqui. Né? Eu tenho aqui um material de laboratório, que a gente chama isso aqui de almofariz, e aqui eu tenho um pistilo, né? Que ele é de porcelana. Eu vou fazer para vocês o processo de maceração. Deixa eu colocar aqui a luvinha, que é legal, né, gente? Quando vai fazer experimentos, a gente sempre está utilizando a questão da luva, né? Bem rapidinho, viu, pessoal? Fica ligado aí na telinha. Bom, vou pegar aqui a semente aqui da aroeira vermelha, né? E vou fazer a maceração. O que é a maceração? A maceração é justamente você amassar, você aqui rodar, é você fazer a trituração. Acho que isso aqui vai demorar, né, um certo tempo. Você pode levar aí para fazer a maceração dessas sementes cerca de uns 5 minutos, ok? Depois que você macera ela, você pode extrair o extrato dela, né? E para extrair esse extrato, você pode fazer através da infusão. Vou deixar aqui macerada, eu não vou fazer infusão agora, porque eu não vou fazer outro experimento para vocês. Ok? Vamos falar agora sobre uma planta medicinal, né? Uma planta medicinal que ela é bem conhecida por vocês, o boldo. Observe aí na telinha. O boldo, na realidade, ele vai receber vários nomes. O boldo africano, né, que é um nome popular, ele recebe o nome de Plectranthus barbatus. Existe um uso medicinal, culinário, ornamental, né? A maceração das suas folhas é um tônico amargo que facilita aí o trabalho da vesícula biliar, estimulando a secreção da bilis, favorecendo a digestão de gorduras. Porém, se tomado em exagero ou se for prolongado, pode causar uma irritação gástrica, né? Isso, né, se tomado em exagero, né? Se for prolongadamente, né, tem um poder tóxico e causa aí uma irritação no tubo digestivo. Então, para se fazer o chá, no caso dessa planta medicinal que é o boldo africano, você vai macerar, fazer processo de maceração, né? Aí você vai pegar as folhinhas do boldo, eu tenho aqui, né? Eu já estava aqui. A gente coloca aqui as folhinhas do boldo, né? Pega a água, uma água que esteja quente, né? Você coloca justamente a água quente, né, para se fazer o chá, né? E daí você vai esperar um tempo, né, para que, na realidade, a substância ela seja liberada, né? Como eu estava dizendo para vocês, ele é um tônico amargo. Olha aqui, ó. Aqui já está preparado o chazinho do boldo. Estão observando aqui? Ele é um tônico amargo, mas de repente você comeu aquela comida que estava super gordurosa, que fez mal, né? Te causou uma má digestão, provocou na realidade ali no intestino várias gases e você fica empachado. Pode fazer um chá desse. Não dou 5 minutos. Em 5 minutinhos, rapidamente você fica bom. Tá? Eu vou provar aqui desse chá, né, do boldo. Ele é um tônico amargo, né? Ele não é bem legal não, para se tomar não. Mas o efeito dele realmente é milagroso. Mas se falando do boldo, né,
o boldo, na realidade, ela é também uma planta religiosa, né? O boldo africano, que na realidade é o Plectranthus barbatus, ele é conhecido aí como o tapete de Oxalá. Bora observar aí na telinha? Oxalá, na realidade, ele é um orixá. Ele é conhecido aí como o pai, né, de todos os orixás. Então, os seus benefícios dessa planta, elas são muito benéficos. São benefícios energéticos, né, que, por exemplo, pode animar, aquecer o espírito, dar conforto, confiança, limpezas leves para energias negativas. Existe aí a questão do amor condicional, a compreensão dos desígnios divinos e vai ser ótimo para as práticas religiosas, a questão do boldo, que também é conhecido como o tapete de Oxalá. E se a gente continuar na telinha, a gente tem a maceração do boldo, feito, né, na questão para você utilizar da forma medicinal, e a maceração do boldo utilizado na questão religiosa para banhos. Então, se vocês me observarem agora, né, para fazer essa questão do banho e da maceração religiosa, você tem que estar em contato com a própria folha. Então aqui, né, nessa mesa eu tenho algumas folhas de boldo e você vai macerando ela na água, você vai esfregando na água aqui, tá certo? Fazendo o banho, né? Esse banho aqui, né, ele é um banho de limpeza que vai purificar, né? Vai trazer para você um conforto e um alívio, né, muito legal. Isso utilizado aí na nossa raiz que a gente tem, que não adianta negar que nós somos, né, descendentes também de africanos, né, graças a Deus. Então a gente tem aqui, né, a maceração, né, do boldo, que é conhecido também como o tapete de Oxalá. E aí a gente faz a questão, né, para se fazer o chá, como mostrei para vocês, a gente faz a infusão, né? Observe aí na telinha, a infusão na realidade se trata de você pegar, justamente colocar lá as folhas que foram maceradas em um recipiente e dentro desse recipiente você colocar a água quente para poder liberar ali as substâncias que vai se tornar um tônico, né, bem amargo. E agora eu gostaria de falar sobre os impactos ambientalistas na sociedade recente. Observe aí na telinha. Quando se fala de impactos ambientalistas, a gente tem um impacto que é antrópica, planetária, conjuntural, paradigmática, absoluto e civilizatório. Quando se fala de antrópica, na realidade vai ser aquele impacto que é produzido pela ação do homem. A planetária vai envolver todas as regiões da Terra. A conjuntural, na realidade, foi provocada as causas e são conhecidas, né? Elas são cessadas, as causas, e cessam aí os seus efeitos. As pragmáticas, na realidade, se trata de um fruto de um modelo humanista que ele é memicista, né? Existe um crescimento econômico a qualquer preço. Existe a absoluta, que vai implicar no rompimento com o modelo consumista irresponsável e a construção de uma nova ética e da consciência ambiental, e a civilizatória, ou seja, nosso atual modelo de vida, que é insustentável e não vai chegar aí ao final do século. Bom, agora é um momento muito importante. Por quê? O Pantanal, ele pede socorro. Quando eu falo do Pantanal, estou falando de uns biomas mais ricos que o nosso Brasil tem. Observe na telinha para você ver o que é que está acontecendo com o Pantanal. Que a gente não só está morrendo de Covid, não. Existem outras espécies que estão morrendo e de uma forma muito bruta, né? O governo do Mato Grosso, ele divulgou resultados, no caso de perícias, em 5 áreas da região do Pantanal, ao sul do estado, onde ainda ocorrem incêndios florestais. Em nota, o governo afirma que há danos provocados por ação humana intencional. E de acordo com o Centro Integrado, né, de Multiagências de Coordenação Operacional, né,
Na reserva particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal e na região do Barão de Melgaço, o incêndio, na realidade, ele foi provocado com o propósito de queimar a vegetação para provocar a desmatação. Isso para quê? Para a criação de áreas de pasto para gado. Ou seja, o crescimento econômico ele é mais importante do que as espécies que são nativas de um Pantanal. Por isso que eu disse que era um momento muito sério, porque o Pantanal ele pede socorro, né? E a gente tem que ficar ligado e cobrar das autoridades e trazer essa questão ambientalista. Todos os seres vivos eles têm o direito de viver, independente da espécie.